Em 2019, os chineses notificaram o mundo que um novo vírus estava se espalhando. Nos meses seguintes, espalhou-se por outros países, com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a Síndrome Respiratória Grave Aguda, relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada Covid-19, que todo mundo chama de coronavírus. Mas o que realmente acontece e o que todo mundo deve fazer? Um vírus é apenas uma casca em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo ser considerado algo até não vivo. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo ele pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas, quando pessoas tossem ou tocam alguém doente, assim como depois tocam o rosto, nariz e olhos. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega carona por regiões mais profundas do corpo. Nos intestinos, no baço e nos pulmões podem fazer efeitos mais dramáticos. Os pulmões estão revestidos por bilhões de células epiteliais. Estas células são as fronteiras que revestem os nossos órgãos e, infelizmente, estão apenas esperando para serem infectadas. O corona conecta-se com um receptor específico da membrana de suas vítimas para injetar seu material genético. A célula, ignorante com o que está acontecendo, acaba executando as informações. Bem simples, copiar e fazer novos vírus. Daí, ela enche de cópia do vírus original até chegar a um ponto crítico e recebe a ordem final: autodestruição. A célula em questão meio que se derrete, liberando novos coronavírus prontos para atacar novas vítimas. Com o tempo, o número de células infectadas cresce exponencialmente. Após cerca de 10 dias, milhões de células do corpo estão infectadas e bilhões de vírus invadem os pulmões. O vírus ainda não causou muitos danos a este indivíduo, porém, ele vai liberar a real fera, o nosso próprio sistema imunológico. O sistema imunológico, que é a nossa defesa natural, pode ser realmente perigoso para si próprio e precisa de uma boa regulação. E à medida que as células imunológicas entram nos pulmões para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma baita confusão. Nosso sistema se comunica principalmente com pequenas proteínas chamadas de citocinas. Na verdade, quase toda reação imune é controlada por elas. O coronavírus faz com que as células do sistema imune deste organismo infectado exagerem na resposta, comandando até a morte de células sadias. De certa forma, coloca nosso próprio sistema imune em confusão, recrutando células de defesa desnecessárias e desperdiça recursos importantes, causando até mais dano. Dois tipos de células de defesa são as que mais causam estragos. Os neutrófilos, que são ótimos para matar coisas, incluindo nossas próprias células, chegam aos milhares. Eles começam logo bombardeando outras células com enzimas. Daí, infelizmente, vem um fogo amigo. O outro tipo importante é o linfócito T citotóxico, que geralmente comanda células infectadas a cometerem suicídio controlado. Mas como estão confusos, começam a comandar células saudáveis a cometer o suicídio também. Quanto mais células do sistema imune chegam, mais danos infelizmente causam aos pulmões. Isto pode causar danos irreversíveis permanentes que levam deficiências respiratórias ao longo da vida. Felizmente, na maioria dos casos, o sistema imune recupera lentamente o controle. Este mata as células infectadas, intercepta o restante de vírus e limpa o campo de batalha, nossos pulmões. A recuperação começa e a maioria das pessoas infectadas pelo coronavírus passa por sintomas relativamente leves. Para falar a verdade, algumas pessoas infectadas podem até nem ter sintomas, mas alguns casos tornam-se graves ou até mesmo críticos. A gente não sabe até agora a porcentagem, até porque nem todos os casos são notificados ou identificados. Mas é seguro falar que é muito mais grave que uma gripe comum. E nos casos mais graves, milhões de células epiteliais morrem e com elas o revestimento protetor dos pulmões. Isso significa que os pequenos alvéolos pulmonares, onde a respiração realmente acontece, ficam passíveis de serem infectados por bactérias oportunistas. Os casos graves acabam com pneumonia, a respiração fica difícil ou até falha. Os pacientes precisam de ventiladores mecânicos para sobreviver. O sistema imune, que lutou com força máxima por semanas e produziu armas antivirais com as bactérias oportunistas, fica sobrecarregado e as bactérias acabam passando para a corrente sanguínea, causando a sepse. E, infelizmente, a morte é mais que provável.
O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Embora seja difícil definir exatamente a taxa de mortalidade durante uma epidemia em curso, sabemos exatamente que é muito mais contagiosa e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros para uma pandemia como a do coronavírus, a rápida e a lenta. Que futuro teremos depende como reagimos como sociedade e logo nos primeiros dias do surto, viu? O surto rápido será horrível e custará muitas vidas no Brasil. Já o lento pode ser contido. No pior caso, que é um surto rápido, como a taxa é rápida de infecção, não existe contramedidas eficientes. Tá, mas como isso pode ser tão ruim? Num surto rápido, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. Se os números ficam altos, o SUS e os hospitais particulares não conseguem suportar a pandemia. Simplesmente não há equipes médicas, leitos, materiais e ventiladores para ajudar a todos. As pessoas vão morrer sem tratamento. E à medida que os próprios profissionais de saúde adoecem, a capacidade de atendimento diminui ainda mais. Se este for o caso do Brasil, por falta de civilidade nossa e respeito ao próximo não ficando em casa, os médicos escolherão quem morre e quem vive. É uma escolha de Sofia. O número de mortes pode chegar a números nunca antes vistos. Para evitar isto, todos temos que ajudar, transformando isto num surto lento. Um surto lento principalmente na fase que estamos agora. Para evitar isto, todos temos que ajudar, ficando em casa. E, com isso, podemos não sobrecarregar o SUS e os hospitais particulares. Daí todo mundo que ficar grave pode ser tratado e possivelmente salvo. Como a gente não tem vacina, temos que mudar nosso comportamento social, para que isso sirva como uma vacina social, mostrando nossa força de brasileiro. Isso significa apenas duas coisas: não sendo contaminado e não infectando outros. Embora pareça besteira, mas a melhor coisa é lavar as mãos. Sabão é uma arma poderosa. O coronavírus está envolto em uma camada de gordura e o sabão quebra essa gordura, deixando o mesmo incapaz de infectar alguém. O sabão também deixa suas mãos escorregadias e com o movimento mecânico da lavagem, o vírus acaba indo embora pela água. Para fazer isto correto, basta pensar em lavar as mãos como se tivesse acabado de pegar numa pimenta e vai colocar agora uma lente de contato. Mas o principal mesmo é o distanciamento social. Todos sabemos que não é agradável, mas algo mais importante está em jogo. Sem abraço, sem aperto de mão, sem beijo, fique em casa, ajude nosso país. Sem contato, não há transmissão. Podemos mostrar para o mundo nossa força de brasileiro. Os médicos, os policiais e os profissionais essenciais precisam de sua ajuda para trabalharem e não parar o país. Por favor, ajude o Brasil. Fique em casa.